Gênesis, capítulo 6, versículo 4, fala de um tempo antes do grande dilúvio, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, resultando no nascimento dos Nefilins. Esses seres misteriosos são mencionados brevemente, mas seu impacto é profundo e duradouro. Dizia-se que esses seres eram gigantes, homens poderosos da antiguidade, homens de renome. Eles eram vistos como figuras imponentes, dominando a paisagem e as histórias da época. Sua presença na Terra marcou um período de grande maldade e corrupção. A influência dos Nefilins foi sentida em todos os aspectos da vida, trazendo caos e desordem. A Bíblia não identifica explicitamente os filhos de Deus. A identidade desses seres permanece um enigma, alimentando debates e especulações ao longo dos séculos. No entanto, algumas interpretações sugerem que eles eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Esses anjos, ao se unirem com humanos, teriam dado origem aos Nefilins. A história da origem dos Nefilins é envolta em mistério e aberta a interpretações. Cada cultura e época trouxe sua própria visão sobre esses gigantes. Sua existência desafia nossa compreensão do passado da humanidade e da natureza do bem e do mal. Eles representam um ponto de interrogação na história humana, um mistério que continua a intrigar. Seriam eles descendentes de uma união proibida entre seres divinos e mortais? Essa união, vista como um tabu, teria gerado seres de imenso poder e estatura. Ou seriam simplesmente um produto da imaginação humana, exagerados ao longo do tempo para explicar o inexplicável? As lendas e mitos sobre os Nefilins podem ter sido ampliadas com o passar dos séculos. Independentemente de sua verdadeira natureza, os Nefilins têm cativado a imaginação de teólogos, estudiosos e teóricos da conspiração durante séculos. Suas histórias são discutidas e analisadas em profundidade. Sua história serve como um conto de advertência sobre os perigos de se desviar do caminho de Deus e as consequências do pecado desenfreado. A presença dos Nefilins é um lembrete das consequências de desafiar a ordem divina. Ela nos lembra que mesmo diante de uma escuridão avassaladora, a esperança pode ser encontrada na fé e na obediência. A história dos Nefilins é, em última análise, uma lição sobre a importância de manter a fé e seguir o caminho da retidão. Os Nefilins são frequentemente considerados como tendo influenciado o desenvolvimento das civilizações antigas. Esses seres enigmáticos, mencionados em textos antigos, são descritos como possuindo habilidades e conhecimentos que ultrapassavam os dos humanos comuns. Seu tamanho e força imensos teriam feito deles guerreiros e construtores formidáveis. Acredita-se que eles poderiam erguer pedras gigantescas e construir estruturas que desafiam a compreensão moderna. Lendas de gigantes são encontradas em culturas do mundo todo, desde os titãs da mitologia grega até os Jotnar da mitologia nórdica. Essas histórias, passadas de geração em geração, sugerem uma presença global desses seres colossais. Esses contos geralmente descrevem gigantes como possuidores de habilidades sobrenaturais e desempenhando papéis significativos na formação do mundo. Eles eram vistos como deuses ou semideuses, moldando a terra e influenciando a humanidade. Alguns acreditam que a influência dos Nefilins pode ser vista na construção de estruturas megalíticas como Stonehenge e as pirâmides do Egito. Essas construções monumentais continuam a fascinar e intrigar arqueólogos e historiadores. Essas façanhas de engenharia parecem impossíveis de terem sido realizadas por humanos com a tecnologia disponível na época. A precisão e a escala dessas estruturas sugerem um conhecimento avançado que ainda não compreendemos totalmente. Será que o conhecimento avançado e a força dos Nefilins poderiam ter desempenhado um papel em sua criação? A ideia de que esses seres poderiam ter compartilhado seu conhecimento com os humanos é uma teoria fascinante. A presença de esqueletos gigantes em antigos túmulos e sítios arqueológicos
alimenta ainda mais a especulação sobre a existência dos nefilins. Esses achados arqueológicos levantam questões sobre a verdadeira história da humanidade. Embora muitas dessas descobertas tenham sido desmascaradas como fraudes ou interpretações errôneas, algumas permanecem inexplicáveis. A controvérsia em torno desses achados continua a alimentar debates acalorados. Essas anomalias continuam a intrigar pesquisadores e desafiar as narrativas históricas convencionais. A busca por respostas sobre os nefilins e seu impacto nas civilizações antigas é um campo de estudo que continua a evoluir. O Grande Dilúvio, purificando a Terra da maldade. Este evento cataclísmico é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, simbolizando a ira divina e a renovação. De acordo com a Bíblia, a maldade da humanidade, alimentada pela presença dos nefilins, chegou a um ponto em que Deus decidiu purificar a terra com um dilúvio catastrófico. A corrupção e a violência eram desenfreadas, e a terra estava cheia de injustiça. Gênesis, capítulo 6, versículo 7, afirma que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe partiu o coração. A dor de Deus ao ver a maldade humana foi profunda, levando-o a tomar uma decisão drástica. Deus escolheu Noé, um homem justo, para construir uma arca e preservar sua família e 2 de cada criatura viva do dilúvio que se aproximava. Noé foi instruído a construir a arca com medidas específicas, garantindo que ela fosse capaz de suportar a tempestade. O dilúvio, conforme descrito na Bíblia, foi um evento global que remodelou a superfície da terra e exterminou toda a vida, exceto aqueles a bordo da arca de Noé. As águas cobriram até as montanhas mais altas, e a devastação foi total. Os nefilins, apesar de seu tamanho e força, não foram poupados da ira de Deus. Esses seres poderosos, fruto da união entre anjos caídos e mulheres humanas, também enfrentaram a destruição. O dilúvio serviu como um botão de reset, lavando a corrupção e a violência que haviam atormentado a humanidade. Foi uma purificação necessária para que a Terra pudesse ter um novo começo. A história do dilúvio é um lembrete poderoso do poder de Deus e seu compromisso com a justiça. Ela nos mostra que, apesar da destruição, há sempre uma esperança de renovação e redenção. Ela nos ensina que o pecado tem consequências e que o julgamento de Deus, embora às vezes demorado, é sempre certo. A justiça divina pode ser severa, mas é sempre justa e imparcial. O dilúvio também simboliza um novo começo, uma chance para a humanidade recomeçar e viver de acordo com a vontade de Deus. O arco-íris que apareceu após a tempestade é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Será que os nefilins poderiam ter sobrevivido ao dilúvio? Embora a Bíblia afirme que o dilúvio exterminou toda a vida na terra, exceto aqueles na arca de Noé, alguns acreditam que os nefilins podem ter encontrado uma maneira de sobreviver. As teorias variam de buscar refúgio em bunkers subterrâneos a possuir a capacidade de sobreviver debaixo d'água. Alguns até especulam que Noé, sem saber ou sob coação, permitiu que alguns nefilins entrassem na arca, garantindo sua existência contínua. Os defensores dessas teorias apontam para a persistência de lendas de gigantes em culturas do mundo todo, muito depois do dilúvio. Eles argumentam que essas histórias, passadas de geração em geração, sugerem a sobrevivência dos nefilins e sua influência contínua na humanidade. Será que esses contos poderiam ser mais do que apenas mitos? A possibilidade da sobrevivência dos nefilins levanta questões intrigantes sobre a natureza do dilúvio e a extensão do julgamento de Deus. Também introduz um elemento de incerteza na narrativa bíblica, deixando espaço para especulação e debate. O livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, é repleto de imagens vívidas e simbolismo que foram interpretados de inúmeras maneiras. Alguns acreditam que as visões apocalípticas do livro oferecem vislumbres do fim dos tempos, incluindo o retorno dos nefilins. Apocalipse, capítulo 9,
versículos 1 a 11, descreve uma praga de gafanhotos liberados do abismo, liderados por um ser chamado Abaddon, o anjo do abismo. Esses gafanhotos são descritos como tendo rostos de homens, cabelos como cabelos de mulheres e dentes como dentes de leões. Também é dito que eles usam couraças como couraças de ferro. Alguns interpretam essa passagem como uma representação simbólica de forças demoníacas, potencialmente ligadas aos nefilins. A aparência grotesca e o poder destrutivo dos gafanhotos evocam o caos e a devastação atribuídos aos nefilins em Gênesis. Poderia ser este um sinal de seu retorno no fim dos tempos? Embora as teorias sobre o retorno dos Néfilim nos últimos dias possam parecer assustadoras, é importante lembrar que, como cristãos, nossa verdadeira segurança e esperança estão em Deus. Enquanto aguardamos o cumprimento das profecias, devemos manter nossos olhos firmemente fixados em Jesus, o único que pode nos proteger e guiar em meio a esses tempos incertos. Portanto, meus amigos, mantenham-se firmes na fé, cultivem uma vida de oração e estudo da palavra e estejam prontos para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Pois com Deus ao nosso lado, nada pode nos separar de seu amor e sua eterna proteção. Juntos, avancemos com coragem e determinação, confiantes de que Ele nos guiará com sua mão poderosa. Inscreva-se em nosso canal Divinos Recados e não perca os próximos episódios repletos de insights bíblicos e reflexões inspiradoras. Grande abraço e que a graça de Deus esteja com você.